Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindos ao canal Onda Espírita para mais um vídeo do livro Loucura e Obsessão. Antes, porém, eu quero agradecer assim o carinho, ao compartilhamento dos vídeos, os comentários, muito obrigada. Mas também nós vamos aproveitando esse minuto, esses instantes, para agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, a Francisco de Assis, a representação da caridade, aos mentores do canal Onda Espírita que nos dão essa oportunidade de estarmos juntos para esses minutos de aprendizado e conhecimento. Em nome de Deus e de Jesus, que assim seja. Que bom, vamos lá? No capítulo anterior, nós estávamos, o Dr. Bezerra estava relatando todo os bastidores espirituais do caso Anderson, que nós acompanhamos. E passado ao término do atendimento a ele, passado alguns momentos, né, o pessoal acabou terminando, indo todo mundo para suas casas, e Filomeno é um espírito junto ao Dr. Bezerra de Menezes. Ele começa a fazer a observação, mais uma vez, do local que nos vídeos anteriores nós explicamos que ele está numa aventura de conhecimento, de aprendizado, que está assim impactando ele, porque ele já havia em vida um interesse sobre a religiosidade afro-brasileira e essa oportunidade em espírito junto a quem, gente? Dr. Bezerra de Menezes, fazendo todo esse conhecimento para o seu aprendizado e mais do que nunca, é nós aproveitando para nós esse conhecimento que eu particularmente era totalmente leiga. Então, meu agradecimento a você, Filomeno. E a Divaldo, maravilhoso, que nos traz. Doutor Bezerra, a gente tem que agradecer todos os dias essa bênção que passou pelo nosso país e ainda continua trabalhando. Então vamos lá. Então Filomeno, eu vou até colocar aqui para vocês que eu achei interessante. Filomeno destaca que à medida que o centro de observação se separa com ele, e aprendizado e o discernimento se aprimora, o entendimento a várias situações e lições vivas incorpora a nossa reflexão, tornando-se para nós patrimônio iluminado de alta magnitude. Mas é uma verdade, não só nas leituras, quando a participação nossa em algum trabalho voluntário, seja ele qual for, do bem para o bem, a gente começa a fazer reflexões, a gente começa a observar, porque quando você tem um contato com as pessoas, você tem o que? Ensinamento de vidas, que muitas vezes cabe para nós tirarmos reflexões, aprimorar o nosso senso de observação. Maravilhoso, né? E ele continua. Ele destaca que o amor é a essência universal, penetrando em tudo e a todos, vitalizando em face da sua providência divina. É o amor. É o sentimento que nós vamos aprimorando a cada reencarnação, a cada vivência, a cada situação das nossas vidas. E ele continua, achei maravilhoso. Em todas as casas citadas até agora, o amor é que contribui para o acolhimento, entendimento, conhecimento, regeneração, esperança. Porém, todos aqueles sofrimentos que ele coloca, que ali foram desfilados à sua frente, estava centrado a ação malfazeja do passado, produzindo os atuais efeitos desagradáveis. Então, é aquilo que nós já conversamos, a lei de causa e efeito. Você faça algo, obviamente vai ter uma consequência daquilo que você está fazendo e com certeza vem vamos dizer assim, o efeito, né? E ele fala que o culto da personalidade exacerbada
ela traz realmente dificuldades para o nosso presente quando realizamos no passado. E ele não cita só essa questão do culto à personalidade exacerbada, exagerada. Eu sou aquele síndrome que fala, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, de não ter uma evolução. E ele coloca também a autoestima desenfreada, que vai direto ao quê? À vaidade, a ambição desmedida, filhos diretos do egocentrismo. São cânceres da alma que o sofrimento faz drenar até o desaparecimento total dos seus tentáculos de longo alcance, abrindo espaço para que se instalem os sentimentos de fraternidade, do auxílio recíproco, do perdão indiscriminado decorrente do amor que os vivifica. E é uma verdade. Tudo que é a parte nossa moral é uma chamada para aquilo que nós, dentro da doutrina, trabalhamos muito, que é a tal reforma. A tal não, né? A que vai nos ajudar, a nossa reforma íntima, de olhar para dentro de nós. Porque muitas vezes a gente tem sim compaixão, tem amor por o que está ao nosso redor, ou aqueles que pensam e agem como nós. Mas viver com os diferentes, quebrar o preconceito que nós vivenciamos até hoje, é algo assim que, como ele fala, é como se fosse tentáculos que vai a longa distância. Isso significa que a gente às vezes tropeça de encarnações em encarnações, cometendo, digamos assim, as mesmas situações negativas. E com isso, não tenha dúvida que nós vamos ter um retorno. Filomeno sempre impactado com aquele recinto onde encontravam a falta de pessoas para os estudos mais aprofundados, porque eram voluntários do amor, da caridade, que não havia tempo para. Porém, excedia os limites do necessário em ação de bondade. Então, ele coloca que isso não está, ele está destacando que isso não quer dizer que não há uma necessidade do conhecimento, não há uma necessidade de você ter esse aprendizado. Porém, com todas as dificuldades que eles tinham ali, a bondade valia acima de tudo. Porém, a benfeitora que ali estava atuando através da mediunidade de Antenor, ela vinha de um conhecimento grandioso, mas a espiritualidade, pelo amor, pela boa vontade, pela caridade que ali era praticada em nome de Deus, em nome de Jesus, e todas as entidades ali presentes estavam presentes também, ajudando e amparando a todos os necessitados encarnados e desencarnados. Então, para ele era algo assim, novidade, né? Porque como é que poderia funcionar? Então, ele estava ali sempre na busca do conhecimento profundo para que, como havia aquela harmonização, principalmente a harmonização espiritual. Terminados os trabalhos na face material da casa, a genitora veio ao nosso encontro. Após acompanhar o médium ao seu lar, como todos os outros, digamos assim, mentores, acompanharam também os seus médiums até as suas casas. Depois de nos saudar utilizando a linguagem diferente daquela em que se expressava pela psicofonia, Dr. Bezerra me apresentou. Então, eu vou fazer uma leitura aqui do que foi colocado. Esta é a nossa irmã, assim é Dr. Bezerra para o nosso querido Filomeno. Esta é a nossa irmã emerenciana. Referiu-se o benfeitor, diz Filomeno, que é o Dr. Bezerra, cujo trabalho de caridade acompanhamos com interesse no curso das horas passadas. O doutor explica o seguinte para nossa querida benfeitora. Miranda, nosso Filomeno, veio acompanhar o caso Carlos, onde foi atendido pela irmã através da mãezinha do mesmo.
estudioso dos fenômenos mediúnicos e alienações por obsessão, diz Dr. Bezerra, faz o pedido à nobre entidade a possibilidade de elucidar, esclarecer a razão por que opera neste recinto, apresentando-se com as características dos ancestrais africanos. A gentil senhora, ela parecia mais ou menos haver desencarnado, segundo Filomeno, mais ou menos os seus 50 anos, que permaneceu. Mostrou interesse ao pedido de Dr. Bezerra e ao pedido do Filomeno. Com uma boa vontade, que Filomeno assim se sentiu à vontade de poder e ao mesmo tempo ansioso para conhecer a história da benfeitora. Antes de ela estar iniciando a conversação com o nosso querido Filomeno, ela orientou os plantonistas, olha que trabalho, estou falando tudo esse contexto, passando no mundo espiritual, na espiritualidade, a casa, a matéria, mas os espíritos ali. Orientou os plantonistas que permaneciam ao atendimento dos espíritos recolhidos em socorros especiais. Fez toda a orientação a eles, Filomeno e Dr. Bezerra aguardando, digamos assim, com boa vontade e com ansiedade. E Filomeno destaca que, sem rodeios, ela retornou e iniciou a conversação de uma maneira tranquila, normal e natural. E Filomeno, como que ela se apresentava com uma característica e agora ela estava falando de uma outra maneira. Então ela diz o seguinte: iniciemos no século XVII, Europa, especialmente gloriosa Dinamarca luterana, governada por Cristiano IV, no auge da Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30 Anos foi uma guerra sangrenta, gente, na Europa, aonde abrangeu ali toda aquela região da Alemanha, Dinamarca, todos aqueles lugares ali que eles falam que é a Europa, né, central. E ela durou 30 anos. Mas por quê? Ela iniciou entre um embate. Gente, é incrível, né? Entre católicos e protestantes, luteranos. A Dinamarca predominava o luterano, que iniciou também na Alemanha. Mas ela coloca aqui que Fernando II era um imperador romano-germânico fervoroso no catolicismo. Ele venceu a guerra. Então, vocês imaginem, foi sangrenta, foi um massacre religioso, infelizmente. E ela coloca que antes de acontecer, desse acontecido, voltando-se mais ou menos uns 2 anos antes do acontecimento que Fernando venceu a guerra, muito antes disso, aliás, eu quero corrigir. Ela coloca que, voltando nesses 2 anos antes dessas lutas, foram travadas uma guerra sangrenta, de maneira impiedosa, ceifando vidas, ela coloca, que mantinham, olha gente, aparentemente as crenças ancestrais de Odin. Nós chamamos os vikings. Porque ela diz aparentemente que a coisa saiu tanto do controle, porque eles achavam, então vamos exterminar, então vamos invadir, vamos matar. Foi o que ela estava colocando. Nossos exércitos, olha que ela coloca bem, nossos exércitos dizimavam aldeias como uma forma de vingança que ela não sabia assim, nem do que. Era uma vingança, porque eles achavam que eles tinham que seguir aquilo que estava a nobreza. Então, principalmente a parte rural, ela coloca que foi a parte que mais foi massacrada por causa dessas crenças, para eliminar, para impor aquilo que eles achavam que era certo. Então ela diz que deixaram dores, horrores e horrores, além de subjugar os povos vizinhos, que causou o que mais destruição?
os povos vizinhos e provocação dos outros países, e aí a coisa ficou complicada, chegando numa guerra que durou muito tempo e em situações assim devastadoras. E ela continua. Bom, não preciso nem comentar com vocês como Filomeno deveria estar nesse momento, assim, acho que nem piscava. Viúva de guerra, ela diz, usufruindo de extravagância da nobreza, estimulei meu único filho, de 20 anos, a ir para a batalha, para vingar o pai que faleceu em campo. E também ela se colocava para defender a pátria. Aliás, eles faziam parte da nobreza, precisaria continuar tudo aquilo que eles implantaram. E ela coloca, meu Valdemar, orgulhoso, sem experiência, tombou prisioneiro e foi assassinado. Com a paz firmada em 1629, para poder acabar com isso, ficaram os ódios em sangrentas feridas abertas. E ela, vou continuar aqui no livro, ela diz o seguinte: antes, as arruaças e carnificinas religiosas demandavam as pessoas vítimas das tramas políticas acobertada por manifestações de fé irracional, nas quais também me vi envolvida. Infelizmente, cometendo arbitrariedades indignas da minha condição de mulher e de representante das altas posições desfrutadas. A saudade do esposo e a terrível dor moral pela perda do filho único levaram-me com o tempo a mergulhar no desconforto da apatia. Interessante, gente. E ela diz: a morte generosa tomou-me do corpo ao quebrado, assim, totalmente cansado. E nesse momento eu fui amparada pelo esposo digno que já tomara conhecimento da realidade espiritual. Juntos buscamos o filho que então enlouquecera. Gente, olha o drama disso. Enlouquecera de dor e de revolta com outras vítimas da insensatez guerreira. Então, às vezes nós colocamos assim que a própria doutrina nos explica que nós desencarnamos com aquela emoção forte, com a raiva, como guerreiros, chegamos lá, nós vamos continuar com aquele mesmo sentimento. Foi o que ela nos coloca aqui. Ela calou-se um pouco, diz o nosso querido Filomeno. Respirou fundo e continuou. Filomeno destaca que deu para perceber que ela estava emocionada naquele momento. E ela diz: foram gastos vários decênios, olha isso, para trazer a paz ao querido Valdemar. Informados da necessidade da reencarnação e dos perigos de renascer na antiga pátria, em razão das contínuas guerras, continuou, de anexação e separação de territórios, de povos e províncias, foi-nos acenada a oportunidade de recomeçar em terras da África sofrida, onde o eito da escravidão nos serviria de educandário moral, liberando-nos dos vãos orgulhosos da raça, tradição, cultura e poder. Desse modo, diz ela, mergulhamos no último quartel daquele século nas sombras do corpo. Primeiramente meu esposo e eu lhe seguindo em pós, a fim de nos prepararmos para receber o filho e guiá-lo com a lição da obediência sobre a luz do amor. Montanha redentora acima. Fomos conduzidos ao reino de Ioruba, cuja cultura socioantropológica era mais adiantada.
ela coloca que seria assim uma tribo mais adiantada do que as outras que ali estavam. E ela coloca: estava, porém, escrito no livro de nossos destinos que a aprendizagem seria longa. Como eu sempre coloco, não é? A mudança não é do dia para a noite. Difícil e mais dolorosa do que pensávamos. Ainda jovens, fomos apanhados por caçadores de negros, que venceram nossa nação. Surpreendida e sem defesa, fomos enviados num navio negreiro para o Brasil e vendidos nas terras bonançosas da Bahia, onde oportamos a fim de iniciar a era da nossa restauração espiritual. Haverá palavras que definem o que se sofre sobre as tenazes da escravidão. Desde a brusca separação da terra amada, das pessoas queridas, a viagem sem retorno, sem pão, sem água, sem ar, sem espaço num sórdido navio. Ai, é para respirar, né? Emociona. Emociona porque a gente lembra dos nossos, eu lembro dos que eu tenho ancestrais africanos. Dói. Eu fiquei emocionada. Dói, gente. Onde as pestes e a morte consumiu vidas que aparentemente valiam menos que animais detestáveis. Quantos corpos ali se decompunham e quantas vidas misturadas a todas as abjeções, excrementos e roedores famintos que as enlouqueciam. Somente o destino que estava reservado aos que sobrevivessem, às vezes pior do que a morte ali mesmo. Que quantos sofreram, que conseguiram sobreviver e sofreram. Respondendo pelas criaturas, como nós e milhares de outras, que não perecemos. Não foi fácil, né, gente? Não foi fácil. Ela explica como é a vida de escravo no Brasil. Nós temos uma ideia, mas aqui é uma mentora que vivenciou de uma maneira reparadora, como se fosse uma reeducação moral. Ela diz que o século era o século XVIII. Quando nos unimos, o companheiro e eu, na senzala da fazenda, sob o culto dos antepassados da raça que nos vestia a alma. Sobre o culto dos antepassados da alma, sobre o culto dos antepassados da raça que nos vestia a alma. Veja só. Para darmos prosseguimento aos processos redentores. Posteriormente renasceu o ser anelado, o Filho, sob o estigma de grande deformação decorrente dos exageros perpetrados na guerra antes de ser feito prisioneiro. Imagine o que ele passou. Aqueles eram dias de conduta semi-bárbara e a piedade era quase desconhecida pelos homens. A força irracional era um direito de livre exercício que dominava em quase toda parte. A vida do vencido, ou seja, do escravo, do pobre, fazia-se de pequena monia. Idosos mutilados e enfermos sem recursos pecuniários ou sem títulos da fantasia humana eram rebotalhos esfaimados, ou seja, eram, vamos dizer assim, eram coisas esfomeadas, jogadas em qualquer lugar. Pesavam negativamente na economia social. Este conceito permitia que ficassem desprezados, jogados e largados. E quando morriam, eram colocados em qualquer lugar, como se não fosse um nada. E se liberavam, assim, digamos, das preocupações. Era algo que era jogado, não era tratado como um ser humano. Quando havia ocorrência de escravos portadores de mutilações ou impedimentos para o trabalho, mandavam matá-los sem qualquer consideração ou misericórdia. Nosso filho, não obstante fosse poupado, experimentou desde cedo
a chalaça e o impróprio e o opróprio, opróbrio gerais. Gente, olha que palavra, vamos lá, enrolou a língua. Chalaça significa escárnio. Opróbrio geral, ou seja, ninguém gostava, ninguém ligava para ele já não era muito bem visto, digamos assim. Sem que houvesse superado as reminiscências do antigo poder, amargava o cativeiro e a limitação sobre odienta revolta. Aos 20 anos, por motivo insignificante, rebelou-se contra o feitor, agredindo e vindo a pagar com a vida no tronco. Depois de sofrer chibatadas que lhe dilaceraram as carnes, vimos-lo morrer à míngua, a cada minuto ao sol aberto em chagas. Ele se retorcia na agonia, clamando vingança, já que não havia no mundo justiça em favor dos desgraçados. Gente, é uma situação complicada. Ela parou por um minuto, ela fez uma breve parada, ela respirou fundo e ela continuou. Gente, desculpe-me. Ela procurou assim, de uma certa forma, diz o nosso querido Filomeno. Gente, eu fiquei emocionada, mas eu vou continuar porque essas coisas é bom que a gente coloca os nossos sentimentos, coloca essas vivências, nossa, que quem sabe a gente já não viveu uma situação dessa e realmente ela mexe conosco, né? É interessante. Ela colocou assim: desculpe, amigos, ela procurou justificar a emoção, ela disse que não era autopiedade, mas ela disse que realmente ela se sente muito triste com essas pessoas que infelizmente até hoje ela diz que são protegidos pela lei, de uma certa forma eles são, digamos assim, colocado no nosso contemporâneo, há muitas coisas que poderiam ter justiça são colocadas debaixo do pano e aí gera tantas situações negativas, principalmente que ela fala da sociomoral, socioeconômica, socioespiritual da criatura humana. Ela falou que infelizmente isso aconteceu há tanto tempo atrás e ainda nós continuamos muitas vezes vivenciando situações bem parecidas, né? E ela dá aquela respirada e retorna a contar sobre a sua vida. Então ela diz o seguinte: Venceslau, o companheiro de largas experiências humanas, e eu, pelos sucessos passados que nos ensinaram a submissão e esperança, aquela época, nas tradições do Yorubas, o culto aos mortos, eles eram de uma maneira natural. Foi o que eles fizeram, o culto do filho e o enterraram. Aí ela coloca: por intermédio dos benfeitores, soubemos que o filho desnorteado se encontrava sob a tutela de encantados na área do mal. Preparavam-no para a vingança organizada. Olha que interessante, gente. Que se travava nas regiões em que se omisiavam. O que é isso, gente? Se escondiam. Lugares onde esses espíritos estavam ali, na espreita, porque uma pessoa que passou pelo que ele passou, retornou ainda com o orgulho, com a raiva, com o ódio, desencarnou, clamando vingança. É um recruta para eles maravilhoso, digamos assim, não é? Redobramos oferendas a esses seres mais impiedosos, que se supunham criados eternamente para o mal, a fim de que liberasse o infeliz sem que viéssemos conseguir qualquer resultado
positivo. Aí ela coloca o seguinte, eu vou até comentar aqui. Anos de angústia. Ela foi separada do esposo porque ela acompanhou uma sinhazinha que se casou e foi morar em Pernambuco. E ela cuidou dos filhos dessa sinhazinha com tanto amor, com tanto carinho, que ela disse que ali ela sentiu o mesmo deles para com ela. Era como se ela, não é que substituísse, como acalentasse aqueles amores que foram arrancados dela. E ela diz, voltamos à busca do filho. Desavisado, enlouquecido, lutando muito e muito, trabalhando pelo bem de todos, de outros agriolados ao processo redentor que se debatiam nas procelas da selvagem desesperação. A amiga espiritual, ela faz uma comparação sobre os direitos humanos, que realmente não se tinha. Nesse período, ela coloca que ela realmente desencarnou, depois que ela foi viver com a sinhazinha, cuidou dos filhos, desencarnou e voltou novamente junto ao esposo na busca do filho. Ela não parou, ela não desistiu, ela continuou. Apesar de todo o amor, todo o carinho que ela teve com os filhos da sinhazinha, mas ela retornou para poder estar junto ao esposo na busca do filho. Então ela fala que naquela época, se hoje nós temos dificuldade com a área de recursos humanos, não, né, dos direitos humanos, imagine como era naquele período. E ela coloca o seguinte: o casal retornou ao palco terrestre na submissão de escravo espontaneamente mais uma vez para auxiliar o filho compulsoriamente. O mesmo não acontecendo com Valdemar. Ele, telecomandado, olha gente, telecomandado pelas forças malfazejas, mais uma vez, que nós já citamos, que são aquela que ela colocou como os encantados, tornou-se um rebelde instigador de formação de um quilombo. Ele instigou e formou um quilombo, mas não para refúgio, para vingança, morte, arbitrariedade. Eles eram assim como se fossem selvagens, combatendo tudo, sem moral. Mulheres, crianças, imagine as bárbaras que eles faziam. Submisso a esses seres espirituais de baixo teor vibratório, trouxe os instintos selvagens. Abatido anos mais tarde, caiu no abismo de sombra e degradação espiritual imaginável. Novamente a roda da vida nos recambiou a espiritualidade e demos-nos conta de que só um ato de amor extremo, feito de renúncia total, poderia ajudar o filho consumido pelo superlativo do ódio. Então, nós vamos no próximo vídeo acompanhar essa renúncia e esse amor extremo desse casal para salvar o filho das trevas. Por hora, agradeço a atenção de vocês. Eu me emocionei porque foi um capítulo que eu estudei, mas realmente me emocionou muito. E que nós possamos estar juntos no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os lares. Que assim seja.